Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem abençoar. A nossa terra vem iluminar. Nossas crianças vêm abençoar. Os nossos jovens vêm iluminar. Todo este povo vem abençoar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aqui estamos reunidos no amor de Cristo. Vamos participar hoje, a seguir, na procissão dos abalos, tomando consciência de que nada é seguro. Estamos aqui pela graça de Deus, estamos aqui para vivermos na esperança. Quando faltam as certezas, surge a esperança. Vamos dar continuidade a esta tradição dos nossos antepassados, que foi no dia 31 de maio de 1867, que as paróquias das Doze, da Serreta, do Raminho e dos Altares convergiram todas para o Cabo do Raminho, onde celebraram uma missa campal, segundo o rei da história, e onde se diz que quando a Senhora dos Milagres saiu aqui à porta da igreja, que a sismicidade acalmou, e onde se celebrou a missa depois para pedir ao Senhor que aplacasse as forças da natureza. Tomando consciência da nossa pequenez, da nossa fragilidade, vamos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que se realize em todo o mundo, pela pregação do Evangelho, a obra da salvação adquirida pelo sacrifício de Cristo, e se estenda a toda a humanidade a plenitude da adoção filial por Ele prometida. Ele que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo estava em Corinto, certa noite, o Senhor disse-lhe numa visão: Não temas, continua a falar, que eu estou contigo, e ninguém porá as mãos sobre ti, para te fazer mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Então, Paulo demorou-se ali 1 ano e meio, a ensinar aos coríntios a palavra de Deus. Quando Galião era procônsul da Acaia, os judeus levantaram-se todos contra Paulo e levaram-no ao tribunal, dizendo: Este homem induz as pessoas a prestarem culto a Deus
à margem da lei. Quando Paulo ia abrir a boca, disse Galião aos judeus: Judeus, se tratasse de alguma injustiça ou grave delito, escutaria certamente as vossas queixas, como é o meu dever. Uma vez, porém, que são questões de doutrina e de nomes da vossa própria lei, o assunto é convosco. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-os sair do tribunal. Todos então se apoderaram de Sóstenes, chefe da sinagoga, e começaram a bater-lhe em frente do tribunal. Mas Galião não se importou nada com isso. Paulo demorou-se ainda algum tempo em Corinto. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila, e rapou a cabeça em Síncrias, por causa de um voto que fizera. Palavra do Senhor. Deus é o Senhor de toda a terra. Povos todos, batei palmas. Aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Deus é o Senhor de toda a terra. Submeteu os povos à nossa obediência e pôs as nações a nossos pés. Para nós escolheu a nossa herança, glória de Jacob, por ele amado. Deus é o Senhor de toda a terra. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai hinos a Deus, cantai. Cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Deus é o Senhor de toda a terra. Aleluia, aleluia. Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos, para entrar na sua glória. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-eis, enquanto o mundo se alegrará. Estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. A mulher, quando está para ser mãe, sente angústia, sofrimento, porque chegou a sua hora. Mas depois de que deu à luz um filho, já não se lembra do sofrimento, pela alegria de ter dado um homem ao mundo. Também vós agora estáis tristes, mas eu hei de ver-vos de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Nesse dia não me fareis nenhuma pergunta. Palavra da salvação. Nesse dia não me fareis nenhuma pergunta. Porquê? Porque tudo será translúcido, tudo será claro. Veremos Deus face a face. E vendo Deus teremos todas as respostas. Por isso Ele diz, nesse dia não me fareis nenhuma pergunta. Teremos todas as respostas. Mas voltemos aqui ao Evangelho de hoje. Jesus fala no Evangelho de hoje desta mulher prestes a dar à luz o seu filho, gemendo no meio de dores de parto. Mas assim que nasce o filho, ela já não se lembra mais dos sofrimentos. Jesus usa esta metáfora para falar do peso da dor que os discípulos deverão enfrentar
por um motivo maior. A salvação em Cristo compartilhada com o mundo inteiro. Quando alguém tem um motivo forte que o sustenta de pé, qualquer sofrimento se torna suportável. Pelo contrário, quando se perde o sentido da vida ou quando se vive ausente de um objetivo, tudo se torna insuportável. Qualquer sofrimento se torna insuportável. Nós precisamos de algo na vida pelo qual vale a pena lutar. Ninguém pode viver sem um ideal de vida. Ninguém pode viver sem um horizonte para ter para onde olhar. A fé tem que nos dar esta direção. Não se trata de vivermos de certezas, mas de vivermos de esperança. Certezas, se calhar, temos muito poucas. Mas esperanças temos muitas. E a esperança maior é Cristo. Vale a pena lutar pelo casamento. Vale a pena continuar sendo honesto no trabalho. Vale a pena permanecer na paróquia, sendo fiel a Jesus e não abandonar o caminho do Senhor. A palavra de Cristo hoje convida-nos a valorizar a nossa vida. Coloca Cristo na tua vida. Vê como a entrega de Jesus trouxe a redenção para todos nós. Vale a pena os teus sacrifícios oferecidos em prol da conversão da tua família. Não é em vão tudo aquilo que tens enfrentado para testemunhar a tua fé diante das dificuldades. Nada de desespero. Espera em Cristo Jesus. Renova hoje a tua fé, a tua confiança em Deus. Recorda-te daquele motivo que te faz levantar todos os dias e ir para o trabalho e viver a tua fé. Esse ideal de vida é Cristo, o nosso objetivo maior. Entre 24 de dezembro de 1866 e junho de 1867, ocorreu uma grave crise sísmica que afetou sobretudo as freguesias do Raminho e da Serreta, mas também das 12 Ribeiras. Já na fase final da crise, a 31 de maio de 1867, realizou-se de modo espontâneo a primeira procissão dos abalos, organizada em 2 cortejos, um das 12 Ribeiras e da Serreta, outro dos Altares e do Raminho, que convergiram para o cabo do Raminho, que era onde estava o epicentro do vulcão. Ambos os cortejos transportavam coroas do Espírito Santo. Aqui, no da Serreta, se juntou a imagem de Nossa Senhora dos Milagres. Segundo diziam os antigos, a terra terá deixado de tremer no momento em que a imagem de Nossa Senhora foi retirada da igreja para ser integrada na procissão. Então, dirigiram-se até ao Cabo do Raminho, celebraram a missa campal, e naquele tempo não se fazia missas campais por dar cá aquela... Naquele tempo, quando havia uma missa campal, é porque o caso era mesmo sério. E depois, a partir daí, as freguesias estabeleceram as suas procissões. As 12 vêm até à Bagacina, nós vamos até, uma vez para aquele lado, que já temos que ir mais à frente um pouco. E depois outro ano é até a Ribeira das 14, e o Raminho continua a fazer sempre até ao Cabo do Raminho. E os altares deixaram de fazer. Pronto, perdeu-se, de certa maneira. O Parque de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta, na altura, era o padre João Guilherme da Costa. Porque na altura não havia junta de freguesia, havia a junta da paróquia. O parque era, de certa maneira, o presidente da junta também. Tinha esta função.
Então o padre Guilherme da Costa avaliou em 80 o número de casas destruídas. Não foi casas danificadas, foi mesmo destruídas. Porque a lava, quando vinha, as bolas de lava caíam em cima das casas e pegava fogo, destruíam. Avaliou em 80 o número de casas destruídas nesta paróquia, tendo todas as restantes sido danificadas. Das 80 destruídas totalmente, o resto foi tudo danificado. Tendo a Igreja e o presbitério sofrido danos que obrigavam à reconstrução, que a Igreja era naquele lado de lá, não tem o Império. E por isso uma das razões de construir esta não foi só por causa dos peregrinos, foi porque nessa altura a Igreja ficou gravemente danificada. Apesar disso, não se registaram vítimas mortais nesta crise sísmica, numa altura em que na freguesia da Serreta residiam cerca de 200 famílias. Estava aqui a fazer as contas, 200 famílias, imaginemos que cada família tinha 5 pessoas. Dava um total de 1000 pessoas. Então a freguesia com 1000 pessoas. É mais ou menos o que tem Santa Bárbara, não é? Um pouco mais. Para aí, não é? Tem mais um bocadinho, tem mais 1200, não é? Mas estava a ver, quer dizer, tínhamos quase a população que Santa Bárbara tem hoje. É muita gente. Isso é um cálculo meu. Porque se tivesse mais que 5 pessoas em cada casa, dava 1400 ou 1500. E eram famílias grandes naquelas alturas, não? Como os mais antigos estão. Sobre a ação do parco, no suplemento de 31 de maio de 1867 do jornal Angrense, que é um jornal que depois foi criado em 1836 e em 1910 fechou, esse jornal, que não era um jornal muito favorável à Igreja, não é? Mas ele, para dizer isso, é porque é mesmo verdade. E o jornal Angrense afirma: não podemos deixar de, nesta ocasião, louvar e recomendar às autoridades competentes o zelo e a caridade do digno parque da freguesia da Serreta, o reverendo João Guilherme da Costa, desenvolvido nesta assustadora crise, não se poupando a esforços, a despesas e a incómodos, já animando com a sua resignação e com os seus conselhos, já esmolando e socorrendo os mais necessitados dos seus fregueses. Portanto, ele não se limitou só a fazer o trabalho de Presidente da Junta. Ele foi muito mais além do que isto. Aconselhando, acolhendo, até no Passal também, pôs famílias ali a viver, etc. E da sua algebeira ajudando muita gente. Este parque teve até 1874. Portanto, ele fez parte também da fundação da Filarmónica. Não se falou muito nele, reparei quando foi a fundação da Filarmónica, não sei porquê, mas ele passou um bocadinho despercebido aqui, mas ele teve até 1874, depois a partir daí saiu, foi para os biscoitos, para aquela zona. Então vamos prosseguir com esta nossa missa, rezando por todos os familiares, por todos os irmãos desta comunidade cristã que nasceram e viveram aqui, e rezando também pela paz. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Deus que nos criou e no qual vivemos e existimos, guia-nos pelo Espírito Santo para a verdade plena do ressuscitado. Peçamos com fé ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dizendo: ouvi-nos, Santíssima Trindade. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelo calor e pela chuva benfazejos, pelo regresso feliz das extensões e pela abundância dos frutos e colheitas. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelo progresso das nações no mundo inteiro, pelos cidadãos perseguidos e maltratados e pelos que vivem na graça de Deus ou a procuram. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelas famílias onde o amor é um dom precioso, pelas crianças cujos pais estão separados e pelos catecumenos que caminham para o batismo. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos cristãos que sentem a atração da santidade,
pelos que nunca dizem não ao que lhe pedem e pelos que se livram dos pobres e os ajudam. Ouvindo-nos, Santíssima Trindade, pelos que se administram nos bens desta paróquia, pelo regresso dos que se afastaram da Assembleia e pelo repouso eterno dos que morreram. Ouvindo-nos, Santíssima Trindade. Senhor nosso Deus, aplanai o nosso caminho de ressuscitados para o encontro convosco na plenitude da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, que para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, sobre o Senhor, Deus do nosso sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e para a sua Santa Igreja. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude dos sacrifícios antigos, e entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Santo nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos que nasceram e viveram nesta comunidade da Serreta, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Com fé e esperança, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Digamos todos juntos: Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sou digno de teres morado em mim. Corpo de Cristo. 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 Cristo.
Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvi-me. Nas vossas saias, escondei-me. Do inimigo maligno, livrai-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que eu vos louve, por toda a eternidade. Amém. Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade, o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram remidos pela sua paixão, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Vamos agora nos preparar para a procissão dos abalos. Lembrar, à frente, as duas bandeiras, duas lanternas e a cruz ao meio. Depois, duas aulas, vamos ocupar uma faixa de rodagem. Depois, a Senhora dos Milagres, a meio. No fim, as duas coroas, com duas lanternas ao lado. Quando chegarmos ao chafariz, rezamos, como é costume, misericórdia. Depois na cova, à vila. Depois, quando voltarmos, no terreiro e aqui junto à igreja. Foi melhor assim termos celebrado a missa. Voz do povo, voz de Deus. Fui falando com algumas pessoas foram falando comigo e de facto fizeram-me ver que fazia sentido celebrar primeiro e depois. Porque ao fim e ao cabo a procissão é uma extensão da Eucaristia. É isso mesmo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.